Olá pessoal, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. O vídeo de hoje ele vai ser bem interessante. Já tem algum tempo que eu penso em gravar um vídeo em resposta, tá bom? Ah, e durante esses dias eles postaram novamente esse vídeo. É apenas um trechinho, tá? De um debate. Não chega a ser um debate, é mais uma conversa com um reverendo, que é um pastor presbiteriano, doutor Augusto Nicodemos, que, abro um parênteses aqui, gosto muito do Nicodemos, tenho livros do Nicodemos, vez ou outra assisto alguns sermões dele no YouTube, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa dele, uh, reconheço que ele é um grande teólogo, um grande erudito, mas discordo do posicionamento dele em relação às profecias que nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, que é onde ele levanta essa questão a um outro irmão, pastor ali, que todo mundo conhece também, Felipe Sabino, né? E eu gostaria de responder, em primeiro lugar, sobre uma exposição completa, exaustiva de Mateus 24, eu já tenho aqui no canal, se você quiser, é só pesquisar, tá bom? Onde eu faço uma exposição de mais de 2 horas, versículo por versículo, de Mateus 24, bem esmiuçado, exegeticamente e hermeneuticamente. Mas, para o vídeo de hoje, eu vou responder laconicamente, tá bom? Eu gostaria que vocês pensassem comigo um pouquinho, tá bom? Vamos lá, é só um trechinho. Mateus 24, de 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Eu entendi direito, você disse que isso aqui se cumpriu. Eu queria saber se foi isso que você disse, se isso aqui se cumpriu já, e se for verdade, quando isso aqui se cumpriu. E aí, o outro irmão, o outro debatedor, né, ele vai responder. Pessoal, existe algo dentro da escatologia, né? Todo mundo sabe o que é escatologia, né? Se não sabe, é só pesquisar aí no Google e vai conseguir a definição, o conceito dessa palavra. Então, dentro da escatologia, existe profecias vinculadas ao futuro, mas existem outras profecias que já se cumpriram. É que quando nós temos o texto bíblico em mãos, nós incorremos no erro de pensar, isso aqui é para mim, e tem coisas que não, tem coisas que já se cumpriram no primeiro século e nunca mais vão se cumprir. Quando os apóstolos, os santos homens de Deus falavam e posteriormente escreviam, relatavam, narravam que falavam, né, registravam, os leitores originais ou os ouvintes originais, que eram os seus destinatários, eles não entendiam que aquilo, ou aquela profecia, aquela palavra, ela se cumpriria 2.000 anos depois, né? Mas o público original entendia que esta palavra, ou aquela palavra, se aplicava direta, especificamente a eles. Então a gente incorre num erro de interpretação e pensar. Quer ver um exemplo? Filhinhos é já a última hora. João diz, por exemplo, na sua primeira epístola, e tem pessoas que usam essa expressão dizendo nós estamos vivendo nos últimos dias, nas últimas horas. Mas isso já aconteceu há 2.000 anos. Inclusive, Pedro ratifica isso no sermão no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a profecia de Joel, ele diz, estes são os últimos dias. Então, os últimos dias é entendido dentro da linguagem bíblica como que se referindo à aparição de Jesus. Quando Jesus aparece, e é por isso que Hebreus 1:1 também confirma, dizendo, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Né? Quando o escritor da carta aos Hebreus escrevia isso, os últimos dias, os leitores originais eles não entenderam, olha, os últimos dias é lá em 2021, né? Não, eles entendiam exatamente isso, os últimos dias é hoje, é agora. Portanto,
nós precisamos ter em mente isso. Quando Jesus narra o seu sermão profético em Mateus 24, ele tinha um destinatário específico. 2 pontos. Judeus. Percebe que nos primeiros versículos, nas primeiras expressões textuais, Mateus 24, versos 1 ao 3, Jesus ele vai responder uma pergunta judaica a judeus, porque os apóstolos que interrogaram Jesus, Jesus sendo judeu, vai responder perguntas judaicas a judeus. Então o que ele tinha em mente era o povo judeu. Tanto é que se você ler o capítulo anterior, isso é o capítulo 23 de Mateus, você vai perceber que está no conjunto do mesmo contexto. Jesus sai de um debate ferrenho, de um confronto com a elite religiosa, isto é, os fariseus do seu tempo. Ele já confrontava os fariseus de toda a hipocrisia, de todas as deturpações das escrituras, e logo em seguida, em Mateus 23, verso 37, ele já proferiu dizendo: a casa de vocês vai ficar deserta. A casa é uma referência ao templo judaico. Mateus 23, 37. Verso 38, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então, na sequência, entra o capítulo 24, onde os apóstolos ouviram todo o confronto de Jesus em relação aos fariseus, aos judeus ali, né, que rejeitaram o ministério terreno e físico de Jesus, e portanto agora os apóstolos vão dizer: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E é nesse contexto que Jesus vai fazer o seu discurso do sermão profético. Então precisamos ler e entender de acordo com aquele contexto do século I, tá bom? Mas existe dentro da escatologia algo que chamamos de preterismo. Eu vou dizer, deixa eu destacar um adendo aqui, que tem muita gente, tá bom, completamente leviana, tá bom, insensata, que começa a dizer assim, inclusive já ouvi muito, e muitos irmãos já me procuraram: PH, depois que eu ouvi a exposição de Mateus 24 no teu canal, a minha mente, a minha visão mudou em relação ao futuro, tá bom? Mas algumas pessoas estão dizendo, é heresia, né? Preterismo é heresia. O que é preterismo? A palavra preterismo significa o que ocorreu no passado. Dentro do preterismo, há pelo menos 2 tipos de preterismo, e é aqui que as pessoas confundem. Preterismo número 1 é o preterismo radical ou exagerado. O preterismo radical ou exagerado ensina que todas as profecias referentes ao futuro já se cumpriram. Ou seja, Jesus não volta mais, não haverá mais ressurreição dos mortos, não haverá mais julgamento do diabo, enfim. Então isso é o que ensina o preterismo radical, e eu não tenho compromisso com ele. Mas existe também o preterismo chamado preterismo parcial ou moderado. O preterismo parcial ou moderado ensina que boa parte dessas profecias vinculadas ao futuro já se cumpriram. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versos de números 1 ao 37, ou melhor, Mateus 24, versos 1 ao 34, especialmente esses primeiros 34 versículos de Mateus 24 já se cumpriram. E se cumpriram exatamente no ano 70 depois de Cristo, quando, de acordo com fontes de historiador Flávio Josefo, historiador romano Tácito, né, a gente vai pegando todas as informações que eles passaram e bate exatamente com tudo que Jesus falou: fome, pestes, guerra, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, bramido do mar e das ondas. Tudo isso já teve um cumprimento no ano 70, porque de acordo com fontes extra-bíblicas históricas que nós temos à disposição para consultar e pesquisar, é só ler e estudar, nós percebemos que tudo isso já se cumpriu no ano 70. Quando alguém vê fome hoje, quando alguém vê epidemia hoje, quando alguém vê guerra hoje, todo mundo diz assim: olha as profecias se cumprindo. Bom, mas antes do ano 70, após o vaticínio profético de Jesus, tudo isso já era comum. Aparição de falsos mestres, falsos cristos, pestes, heresias, esfriamento espiritual, apostasia.
tá bom? Tudo isso já era evidente no primeiro século. Então, os primeiros cristãos, eles não tinham nenhuma razão em supor que isso aconteceria ou se cumpriria 2000 anos depois, mas se cumpriria exatamente na sua época, na sua era, tá bom? Então, esses dois tipos de preterismo, preterismo moderado e preterismo radical. Eu não tenho compromisso com preterismo radical. Eu tenho compromisso com preterismo moderado, equilibrado, parcial, tá bom? Que diz que algumas profecias já se cumpriram no primeiro século, e no ano 70, especialmente. Mas outras ainda se cumprirão. Por exemplo, eu como preterista parcial, deixa eu abrir um parênteses aqui também, que é possível ser preterista parcial e ser amilenista, tá bom? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Preterismo vai interpretar as profecias vinculadas ao futuro. O amilenismo, essa questão do milênio, Apocalipse 20, tem relação nenhuma com isso. Ele vai estudar especificamente acerca do reino de Cristo. Será que é 1000 anos literais ou simbólicos? Então não tem relação nenhuma com profecia de Mateus 24, de Daniel, tá bom? Então precisamos atentar para isso. Agora, como preterista parcial, eu creio no retorno de Jesus. Vou destacar aqui, guarde isso. Creio, e todo preterista parcial crê no retorno de Jesus, na ressurreição dos mortos, ímpios e salvos, no julgamento desses ímpios, na entrega de recompensa aos salvos. Cremos que a igreja será galardoada, cremos no juízo final, que Satanás será condenado eternamente, nisso cremos. O que não cremos é em algumas profecias de Mateus 24 e algumas também de Apocalipse, que já teve um cumprimento lá no ano 70, tá bom? Mas não somos preteristas radicais ao crer que tudo já se cumpriu e não falta mais nada. É só comer, beber, viver para a glória de Deus e depois morrer. E a volta de Jesus se deu ali por ocasião da morte. Eu não creio nisso e eu aguardo Jesus voltar. Tá bom? Eu preciso destacar. Agora, se você diz que preterismo é heresia, você tem que condenar alguns preteristas. Por exemplo, você vai ter que dizer que Gary Demar é um herege. Você vai ter que dizer que, por exemplo, o saudoso reverendo pastor presbiteriano R.C. Sproul também era herege, porque ele era preterista parcial. Você vai ter que dizer que autores como Martin Trent era herege, tá bom? E outros também são hereges. Você vai ter que defender exatamente isso. O preterismo parcial, ele não é tão popular, mas ele tem ganhado muita força nesses últimos anos. Tá bom? E eu creio ser, na questão de interpretação de profecias bíblicas, eu creio ser a que mais se harmoniza com o texto bíblico. Tá bom? Agora, eu analiso laconicamente Mateus 24, versos 29, 30 e 31, que o pastor Nicodemos falou. Tá bom? Não vou examinar exaustivamente porque eu já fiz nos vídeos. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Quando a gente lê expressões como sol escurecendo, lua não dando a luz, e as estrelas caindo do céu, e as potências do céu sendo abaladas, nós temos que entender que na linguagem bíblica tem, dependendo do texto, e de acordo com o contexto aqui de Mateus 24, ele se aplica exatamente, ele pode ser interpretado, sol, lua, estrelas e tudo mais, pode ser interpretado figurativamente, porque o contexto de Mateus 24 nos permite isso. Por quê? Observe que quando a Bíblia fala em sol, lua, estrelas, alguns textos, não todos, tá bom? Mas alguns textos, sol, lua, estrelas, têm um sentido figurado. Por exemplo, José, ao ter um sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele.
Sol, lua e estrelas, obviamente, não pode ser tomado como literalmente que iriam se curvar diante de José do Egito, né? Mas pode ser interpretado, e obviamente tem que ser interpretado, como que figurativamente Sol, Lua e estrelas representando poderes e autoridades. Esse é o sentido de Mateus 24 e 29. Sol, Lua e estrelas referem-se a poderes governamentais, tá? Até hoje existem estrelas de nações que são pintadas e representadas por estrelas. Inclusive a nossa estrela aqui do Brasil, ela tem, a nossa bandeira, melhor dizendo, aqui do Brasil, ela é representada por estrelas bem no centro. Porque estrelas representam poderes, posições de autoridade. Até hoje fala-se de pessoas muito poderosas, grandes celebridades, como, o astro do cinema, a estrela do cinema, não é? Por quê? Porque usamos esse tipo de expressão, obviamente não temos a intenção de dizer que são estrelas literais, astros literais, mas entendemos que são pessoas poderosas, pessoas que têm posições elevadíssimas. Quer ver um outro exemplo da Bíblia? Apocalipse 12. A mulher que tinha o sol e a lua sob seus pés e uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça. Obviamente não pode ser interpretado literalmente, mas tem que ser tomado como uma linguagem figurada. Então, Sol, Lua e estrelas na linguagem aqui de Mateus 24 e 29 refere-se a poderes governamentais. E isto realmente aconteceu. Quando no ano 70 depois de Cristo, Deus sacudiu a nação judaica e ela foi abalada. Esse é o sentido que precisa ser tomado aqui, tá bom? No verso de número 30, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí ele diz assim, olha, o Nicodemos fala, né? Então Jesus já voltou e todas as tribos da terra viram o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Na linguagem da Escritura, na linguagem do Antigo Testamento, quando a Bíblia fala sobre nuvens, a Bíblia fala, dependendo do texto, sobre um juízo iminente de Deus. Por exemplo, em textos como... eu vou citar apenas 2 textos. Vou citar e ler. Em Joel 2, versos 1 e 2, a Bíblia fala... Joel profetiza que o dia do Senhor é um dia nublado. Em Naum, capítulo 1, verso de número 3, diz assim: Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Então percebe que nuvem, na linguagem bíblica, eu citei apenas 2 textos do Antigo Testamento, ela se refere ao juízo de Deus. Quando o texto fala que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, indicava um sinal do juízo de Deus no ano 70 depois de Cristo. Porque de fato Israel rejeitou o Filho de Deus, rejeitou o ministério terreno de Jesus. Inclusive eles blasfemaram contra o Espírito Santo, rejeitando o ministério de Jesus. Então, nesse sentido, Deus trouxe juízo no ano 70, depois de Cristo, através das tropas e das legiões romanas, quando mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos naqueles dias, segundo Flávio Josefo. Isso é evidenciado em Mateus capítulo 26, deixa eu conferir aqui, é tanta coisa que eu anoto. Mateus capítulo 26, versos 63 ao 64. Diz assim, Jesus está no Sinédrio, né, que era uma espécie de tribunal judeu. Jesus, porém, guardava em silêncio, insistindo o sumo sacerdote, guarde isso, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então eles queriam provas que Jesus era o Filho de Deus, mas eles tinham e eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque na conversa que Jesus teve com um grande doutor da lei chamado Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos vai dizer, bem sabemos que tu és enviado da parte de Deus, porque nem homem nenhum pode fazer os milagres que tu fazes se não for de Deus enviado. Então eles sabiam que Jesus era de fato Messias, porque Jesus operava poderosos milagres que homem nenhum nunca operou, como uma ressurreição de um morto há 4 dias, por exemplo, como alimentar 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. Ninguém fez esse feito espantoso, estupendo que Jesus fez. Então eles sabiam. Aí o sumo sacerdote está dizendo, és de fato Cristo? Aí Jesus vai dizer, tu o dizes, 64,
Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha o que Jesus acabou de falar em Mateus 24. Vocês verão o filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E agora Jesus vai responder no Sinédrio, antes de ser crucificado, ele vai responder para o sumo sacerdote: olha, vocês verão em breve. O em breve não é 2000 anos depois. O sumo sacerdote entendeu que o em breve era muito em breve. Percebe? Vereis em breve o Filho do Homem, o próprio Cristo, assentado à direita do poder. A direita denota uma posição de poder, de honra. À direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote não era bobo, ele entendia perfeitamente a linguagem veterotestamentária, que nuvem indicava juízo. E é por isso que no verso de número 65, o sumo sacerdote rasgou os vestidos, porque ele conhecia a Bíblia. E ele sabia que nuvens indicava juízo. E ele entendeu ali com clareza que Jesus de fato era o Messias prometido, era o Filho do Deus vivo. Quando Jesus fala, vocês verão. Olha, se Jesus diz, vocês verão, para aquele povo que estava ali ouvindo ele no Sinédrio, inclusive o sumo sacerdote que estava o indagando, né? Se Jesus diz assim, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Se Jesus diz, vocês verão, e eles não viram isso nunca, então a profecia falhou e Jesus mentiu. Realmente, a profecia não falhou e Jesus não é mentiroso. Eles viram de fato, no ano 70. Jesus vindo nas nuvens, indicando o juízo através dos romanos, com poder e grande glória. Aí caíram a ficha, ele de fato era o Messias prometido. Ele de fato era o Messias que todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram. A nossa incredulidade, a nossa cegueira não nos permitiu enxergar isso. É possível, sim. É possível que eles literalmente viram Jesus vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Aquele Jesus que eles rejeitaram, que eles humilharam, que eles blasfemaram, ele veio agora triunfantemente, vitoriosamente, gloriosamente, no ano 70. É por isso que o texto diz, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão. Percebe a expressão tribo? O que tem a ver tribo com a gente, com a nossa realidade? E todas as tribos da terra se lamentarão. A palavra terra aqui, que foi traduzida para o nosso português, no texto grego original, é a palavra grega ges, que foi traduzida por terra. Ges, ela é comumente interpretada como nação, né? Mas geralmente na linguagem da escritura, ges, traduzido como terra, ele se refere exatamente à terra prometida dos judeus. Por isso que diz, de todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as tribos ali existentes de Israel, dos judeus, iriam se lamentar. Porque eles rejeitaram Jesus. Veio para os que era seu. João capítulo 1, deixa eu conferir o texto rapidamente. Eu sempre cito esse texto erroneamente, né? Eu não sei porquê. João capítulo 1, o texto é muito claro em João capítulo 1, dizendo que Jesus veio para o que era seu, João 1,11, e os seus não receberam. Então, Jesus veio para aquela comunidade judaica, eles não receberam, não enxergaram. No ano 70, a ficha caiu. Deus trouxe juízo. Agora, o 31, para finalizar aqui, para não ser tão enfadonho, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntaram os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas. Não é como os futuristas, inclusive daquela série fictícia Deixados para Trás, que é boa assim para ver como que sendo algo fictício, um suspense, algo misterioso, é até bom de assistir, né? Eu gosto. Mas amparo bíblico que é bom, zero. Aí eles entendem que as pessoas ouvirão um som de trombetas e é anjo que vai vir. Percebe que anjos com rijo clamor de trombetas, a palavra grega traduzida para anjos é a palavra grega angelos. E angelos tem o sentido também de mensageiro. Inclusive, literalmente, angelos significa literalmente mensageiros. Aquele que leva mensagens, que comunica, que transfere mensagens.
ou que transmite mensagens. É um exemplo de Apocalipse 2, 3, né? Capítulos 2 e 3, onde fala sobre ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, e etc. Não era um anjo realmente do céu, mas eram os pastores daquelas igrejas locais onde as cartas foram endereçadas. Ou seja, eles eram mensageiros. Eles comunicavam mensagens à igreja local. Então, o anjo, ele tem que ser entendido como alguém que comunica mensagens. Ele enviará os seus anjos significa mensageiros, missionários que no primeiro século receberam a incumbência de pregar o evangelho. Corrige o clamor de trombetas, não é uma trombeta literal. Na linguagem do Antigo Testamento, trombeta tinha dois propósitos básicos dentro do entendimento judaico. Primeiro, convocar para a batalha. Segundo, para a adoração. Então, era uma forma de chamar o povo ao arrependimento. Tocar trombeta é por isso que... Deixa eu encontrar o texto aqui em Isaías 58, bem rapidinho. Isaías 58... Deixa eu folhear rapidamente. Isaías 58, verso de número 1. Isaías profetiza: clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Deus, né? Dizendo para Isaías. E a casa de Jacó os seus pecados. Deus está dizendo: levanta a tua voz como a trombeta. Não é que Isaías ia sair tocando trombeta, mas era a forma de ele chamar e convocar o povo ao arrependimento, à observância das leis de Deus. Quando o texto de Mateus 24:31 fala sobre anjos com clamor de trombeta, está falando de mensageiros que saíram anunciando o evangelho e chamando o povo ao arrependimento, mostrando que Jesus de fato era o Cristo. Aliás, foram eles que tiveram a incumbência exatamente de pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Na patrística havia esse entendimento. Os pais da igreja entenderam. Essa palavra se aplica para os apóstolos. Eles que saíram por todo mundo pregar o evangelho. E é por isso que em Mateus 24, Jesus vai dizer: esse evangelho dos reinos será pregado em testemunho a todas as gentes, em todas as nações, e então virá o fim. Percebe? Por quê? Porque eles tiveram a incumbência. A tarefa era urgente de sair anunciando Jesus. Ele era o Messias prometido. Então ele saiu tocando trombetas, esses mensageiros, os apóstolos. E é por isso que na sequência diz assim: os quais ajuntarão os seus escolhidos, também pode ser traduzido como eleitos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Diz que ajuntarão os seus eleitos. A palavra ajuntarão aqui, que foi traduzida no grego, é epsinaxosim. Epsinaxosim, traduzido como ajuntarão. A ideia de sinagoga. É de um lugar de ajuntamento, de reunião. À semelhança da sinagoga judaica, Jesus está dizendo: os meus mensageiros, os meus anjos, que são homens, que sairão anunciando o evangelho da graça, da verdade, eles ajuntarão os eleitos. Não é apenas a comunidade judaica mais, mas ajuntarão os eleitos, por isso que o texto diz: ajuntarão os eleitos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. A gente usa a expressão hoje, os quatro cantos da terra, né? Então era uma forma de eles anunciarem Jesus por onde eles passassem e chamando o povo ao arrependimento e à conversão. O ajuntarão aqui a mesma ideia de sinagoga. Agora não é mais uma sinagoga judaica. Epsinaxosim é a sinagoga composta de judeus e gentios, homens de todas as tribos, línguas, raças e nações, Apocalipse 5 e 8. O judeu não pode mais se estribar, a salvação pertence a nós. Não, o plano de Yahvé alcançou também os gentios. Eles pertencem também às bênçãos pactuais da salvação. Vocês vão ajuntar os eleitos, eles não estão espalhados apenas aqui, no território de Israel. Não há eleitos apenas em Israel, mas de todas as partes. Então os meus anjos, eu estou enviando para que confirme isso. Isso é confirmado. Deixa eu ver se eu encontro, meus irmãos. Para encerrar aqui, em Mateus capítulo 21, verso 43, o texto diz: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado.
nação judaica, e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Aí entra o nosso momento, o momento dos gentios. Era uma forma, Deus trazendo o juízo no ano 70, era uma forma de Deus fazer com que o plano de Deus alcançasse com mais profundidade ao mundo gentílico. Se não houvesse uma destruição no ano 70, os judeus estariam reunidos ainda em seus templos judaicos. Nesse tempo novo, dessa nova aliança, todo crente agora, obviamente, reunido em torno do nome de Cristo, a igreja coletivamente é o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se não houvesse uma destruição, haveriam sacrifícios ainda, os judeus fazendo. O sacrifício de Jesus, obviamente, seria irrelevante. Se não houvesse uma destruição no ano 70, os judeus continuariam ainda presos em seu ritualismo, por isso Deus trouxe juízo e apontou para Cristo, para uma nova realidade, para um tempo novo e para essa nova aliança. Não há mais sacerdotes. O sacerdote tinha que ser destruído, acabado, porque todo crente agora é sacerdote, espiritualmente falando. 1 Pedro 2,9. Eu espero tê-los ajudado, tá bom? Se gostou, deixa um comentário e nos ajude. Abraço.